Olá pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem e que os familiares de vocês também estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula nossa aqui do EJA Fase 1 e 2. A nossa aula de Geografia e o tema de hoje é Domínio Natural do Espaço Geográfico, Região Sudeste. Nossa expectativa de aprendizagem é compreender os principais domínios naturais do espaço geográfico mundial, brasileiro e de Pernambuco. Então, o que é que nós vamos estudar hoje? Nós vamos estudar a região Sudeste. Lembra que nós estamos vendo cada região do Brasil? Então, pronto, essa é a nossa penúltima aula sobre as regiões do Brasil. Após essa, teremos apenas a região sobre o Centro-Oeste e o Sul, tá certo? Então, vamos começar, vamos dar início, que eu estou vendo que está todo mundo ansioso aí para a nossa aula de hoje. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre a região Sudeste. A região Sudeste é uma das menores em extensão, porém é a mais desenvolvida e populosa. É também a região economicamente mais importante do Brasil. Na região Sudeste, encontra-se os maiores centros industriais do Brasil, entre eles São Paulo, que também é uma das maiores cidades do mundo. Então você vê aí, na partezinha verde escura do mapa, quais são os estados que fazem parte da região Sudeste, para você localizar aí no nosso Brasil de qual é a região que a gente está falando, tá certo? Então, quais são esses estados que fazem parte lá da região Sudeste? Eu tenho Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, tá certo? Sobre a população da região Sudeste, ela mora principalmente nas áreas urbanas e a superpopulação das cidades se deve à saída de pessoas do campo para os centros urbanos em busca de melhores condições de vida. E aí eu trouxe para vocês uma curiosidade sobre a população do Sudeste. No Sudeste, temos também uma grande mistura de povos de outros países que vieram viver no Brasil. E aí, essas pessoas a gente chama de imigrantes, tá certo? Uma pessoa que vem de outro país para morar no nosso, a gente chama de imigrantes. Vamos continuar. Sobre o relevo. O relevo predominante na região Sudeste são os planaltos e as planícies. Então, nós vamos começar falando dos planaltos. Eu tenho os planaltos primordiais aí, os mais predominantes, o Planalto Atlântico e o Planalto Meridiano. Então, onde é que eu tenho um Planalto Atlântico? Ele acompanha a planície litorânea e inclui a Serra da Mantiqueira, a Serra do Mar e a Serra do Espinhaço. Na imagem, eu trouxe para vocês a Serra do Mar, tá certo? Na imagem você está vendo. Já no Planalto Meridional, ele abrange São Paulo, e exceto a região litorânea e o sudeste de Minas Gerais. Já as planícies, né, é a estreita faixa que acompanha o litoral, né, que é a planície costeira ou litorânea, na qual se situam a Baixada Fluminense e a Baixada Santista. E aí na foto eu trouxe a vista parcial de Nova Iguaçu, que é a cidade mais antiga da Baixada Fluminense. Sobre a hidrografia, lembrando, quando eu falo da hidrografia, eu vou falar dos rios. A região Sudeste possui duas importantes bacias hidrográficas, a do Rio São Francisco e a do Rio Paraná. No mapa você pode acompanhar aí o percurso deles, né, mais azulzinho aí, tem um azulzinho que é o rio. A maior parte dos rios é de planalto, apresentando muitas quedas d'água, aproveitadas na produção de energia elétrica em usinas como, então vamos ter aí a hidrelétrica de Três Marias, que pega o Rio São Francisco, a hidrelétrica de Urubupunga, que é a do Rio Paraná, e a hidrelétrica de Furnas, que é a do Rio Grande. Na imagem você está vendo a hidrelétrica de Três Marias. No litoral, destacam-se as seguintes baías. Eu vou ter a Baía da Guanabara e a da Ilha Grande, que fica no Rio de Janeiro, a Baía de Vitória, no Espírito Santo, e da ilha de São Sebastião e de Santo Amaro, que fica em São Paulo. Na imagem você vai ver a Baía de Guanabara. Essa imagem é muito conhecida nas nossas novelas, né? Provavelmente você vai reconhecer algumas dessas imagens que vão aparecer aqui. O rio Tietê é um afluente do rio Paraná e ele atravessa o estado de São Paulo.
e nele foi construída uma importante hidrovia que liga o estado de São Paulo a outros estados. Aí na imagem você tem um pedacinho do rio Tietê. Sobre o clima. O clima que predomina na região sudeste é um clima de região montanhosa, que é um clima tropical de altitude. As temperaturas da região são em geral agradáveis, destacando-se duas estações durante o ano, a estação das chuvas e a estação da seca. Há também o clima litorâneo úmido na planície litorânea e o semiárido no norte de Minas Gerais. E aí na imagem você está vendo Campos do Jordão, a cidade de São Paulo. Sobre a vegetação. Existe na região sudeste uma vegetação bem diversificada, embora a Mata Atlântica seja predominante. E aí a gente sabe que devido a algumas ações humanas, quase toda essa área encontra-se hoje devastada por ter sido substituída pelas áreas urbanas e pela produção agrícola, pelas pastagens para a criação de gado. Então aí a ação humana fazendo a retirada dessa cobertura vegetal. Sobre a agricultura. A agricultura tem um padrão tecnológico elevado e em boa parte mecanizada, o que aumenta a produtividade. E aí você vai ter isso como uma característica da agricultura comercial, né? Que já tivemos aqui algumas aulas sobre os tipos de agricultura. É só você revisar. O tipo de agricultura que predomina na região sudeste é a agricultura com objetivo comercial. Todos os estados da região utilizam-se dessa prática. E os principais produtos agrícolas cultivados são cana-de-açúcar, café, arroz, milho, soja, feijão, mandioca, verduras, laranjas e outras frutas. Da pecuária, que é a parte que a gente fala dos animais, ela é muito praticada na região. E aí destaca-se a criação bovina, que é a criação do gado. E aí eu vou ter o gado de corte, em São Paulo, e em Minas Gerais eu vou ter o gado leiteiro, que é aquele gado de corte, é aquele que a gente cria para depois ir para o abatadouro, né, para o consumo da carne. E o gado leiteiro, o nome já próprio diz, né, para retirar o leite do gado. Além da criação do gado bovino, é desenvolvida a criação de suínos na região sudeste. Vamos ter também a prática nessa região da avicultura, né, que é a criação das aves, e aí para a produção de carnes e de ovos. Atende-se a esse tipo de atividade, São Paulo é a maior criadora de codornas que a gente tem aqui no Brasil, tá? Sobre o extrativismo. O extrativismo mineral é muito praticado, principalmente no estado de Minas Gerais, onde se encontram as jazidas de manganês, ferro, ouro e as pedras preciosas. O petróleo é o minério mais explorado nos estados do Rio de Janeiro, responsável pela maior parte da produção nacional e no Espírito Santo. E aí na imagem você vê uma petrolífica, né? Da exploração do petróleo. Sobre os transportes da região sudeste. A região sudeste possui a maior e mais moderna rede de transportes do Brasil, assim como as principais rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. E aí eu trouxe na imagem para você o Aeroporto Internacional de Tom Jobim, que é um antigo galeão no Rio de Janeiro, só para vocês visualizarem um dos importantes aeroportos que a gente tem na região sudeste. Sobre a indústria. A indústria da região ela é bem diversificada e é muito importante para o nosso país, né? São Paulo concentra a maior parte industrial da América do Sul. E Minas Gerais é um estado que também tem indústrias importantes, destacando-se a automobilística. E aí você vê uma fábrica fazendo a montagem de um automóvel, né? Uma indústria automobilística. Algumas cidades paulistas com produção industrial importante são, e aí eu vou ter Campinas, com o setor de informática, São José dos Campos, onde está instalada a Embraer, que é a quarta maior empresa do mundo na produção de aeronaves comerciais. Eu vou ter Franca, que fabrica e exporta calçados para vários lugares do mundo. E aí eu vou ter outras cidades também importantes, como Barueri, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Araçatuba e São Carlos.
Sobre o comércio. O comércio é bastante desenvolvido e os principais produtos que a região exporta são máquinas, veículos, aparelhos eletrodomésticos, minério de ferro, café, soja, combustíveis e produtos químicos. E aí os produtos importados, que são aqueles que a região compra, arroz, trigo, carne, óleo, sal, madeira, algumas máquinas e alguns produtos industrializados. Na imagem eu trouxe para vocês aí grãos de café, tá? Para quem nunca teve essa oportunidade, dá uma observada no grão de café. O setor de serviços é o que mais cresce e emprega o maior número de trabalhadores. E faz parte desse setor. O que é que corresponde a esse setor? Eu vou ter o comércio, as assistências técnicas, como de informática, a engenharia, as consultorias, publicidade e propaganda, transporte, saúde e educação. São esses serviços que fazem parte do setor de serviços. Sobre o turismo. O turismo é uma atividade que se desenvolveu muito no Sudeste nos últimos tempos. E as principais atrações da região são as belas praias do litoral, as cidades históricas de Minas Gerais, e aí eu vou ter como exemplo Ouro Preto, Mariana e Sabará. Na foto, estou destacando para vocês a arquitetura da igreja de Nossa Senhora do Carmo em Sabará, que é uma cidade que fica no estado de Minas Gerais. Tá? É a imagem que está aparecendo para você. Aí, em São Paulo, o que é que eu vou ter de atração em São Paulo? Eu vou ter Campos do Jordão, que é uma estância de inverno na Serra da Mantiqueira. Eu vou ter as praias do litoral e o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Aparecida no Norte. No Espírito Santo, eu vou ter Guaraparipe, Vila Velha e as dunas de Itaúnas, em Conceição da Barra. Gente, Guaraparipe e Vila Velha são cidades históricas do Espírito Santo. Tá? No Rio de Janeiro, eu vou ter as praias, Carnaval, Corcovado, Pão de Açúcar, além de cidades históricas como Paraty e Petrópolis. Na imagem tem o Cristo Redentor. Essas imagens sobre o Rio de Janeiro, elas são muito comuns, porque aparecem muito nas novelas, né? E a gente vê muito São Paulo e Rio quando a gente está assistindo as novelas brasileiras. E aí sobre o folclore lá da região Sudeste. Lembrando que quando eu falo folclore, eu vou falar da cultura da região, né? O que é que eles produzem e o que é que eles festejam, o que é que eles comemoram. E aí a gente tem os cultos e festas populares. E aí eu vou ter Romaria na cidade de Aparecida e Pirapora, em São Paulo. Vou ter festas de Iemanjá e de São Cosme e Damião. Tem as festas juninas e o carnaval. Eu vou ter rodeios, Romaria de Nossa Senhora de Navegantes e etc. Então você vê que lá na região Sudeste tem muitas festas, muitas festividades. Sobre o artesanato, eu vou ter peças feitas em pedra-sabão, que é muito comum em Ouro Preto, que fica em Minas Gerais, trabalho em couro, madeira e etc. Na imagem, eu vou trazer para vocês um artesanato em pedra-sabão, tá? Só para vocês conhecerem um pouquinho. Sobre os pratos típicos, aí eu vou ter tutu à mineira, torta capixaba, que é feita com mariscos, virado à paulista, angu mineiro, pão de queijo. E aí sobre as danças e os foguetes, eu vou ter congadas, folias de reis, cirandas, fandangos e etc. Na foto você está vendo uma congada, tá certo? As pessoas praticando uma dança, né, que é a congada. E aí o que é que nós aprendemos hoje? Hoje nós aprendemos um pouco sobre a região Sudeste, seus aspectos geográficos, sociais e culturais dessa região. E aqui são as nossas referências de hoje. E eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre a região Sudeste. Tá curioso? Quer saber um pouquinho mais? Dá uma pesquisada lá no canalzinho do YouTube, Região Sudeste. Tem imagens lindas, tem vídeos maravilhosos que você pode acompanhar e aprofundar um pouquinho mais o seu conhecimento sobre essa região. E eu espero você na próxima aula. Tchau!